Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br. Bom, primeira coisa, feliz ano novo. Aqui é o Felipe Machado e esse é mais um episódio do melhor podcast sobre nada. Mais uma vez, assim como foi do especial do Natal, não tá rolando edição, não tem trilha sonora, tô dando uma caminhada na praia. Até porque eu vim pra praia pra passar o Réveillon, pegar um mar, um solzinho, né? Sair um pouco da cidade. Nesse episódio eu quero falar de metas, promessas. Outra coisinha aqui, né? Deve estar rolando um barulho de vento aqui no microfone, porque eu tô gravando no celular, na verdade, né? Tô dando uma pernada na rua. Enfim, mas acho que dá pra me ouvir bem aí. As metas e as promessas que a gente faz, né? Na virada do ano. Eu, antes de tudo, a gente também agradece no final do ano que passou, e eu também quero fazer alguns agradecimentos e falar de algumas coisas que as estatísticas do Spotify me trouxeram, que eu achei bem interessantes e eu até desconhecia. A gente vai acompanhando e tal, mas depois a gente toma uma real ciência da coisa. Por exemplo, né, eu não sabia que tinha tanta gente que me escutava além do Brasil, mas fora do Brasil. 70% do meu público é brasileiro, ou melhor, escuta meu podcast aqui no Brasil, né? Porque eu não acredito que algum gringo esteja me escutando, mas alguém que está provavelmente morando fora. E é legal saber que o pessoal às vezes quer matar um pouco da saudade do país, de onde veio, para se aproximar um pouco, naqueles momentos que se sente longe dos amigos, da família, quando dá os perrengues e a gente está longe da terrinha. E aí eu descobri que eu tenho audiência na França de 11%, 8% dos ouvintes são dos Estados Unidos, 4% do Japão, 3% da Irlanda, e aí 1% no Portugal, Reino Unido e Itália. Tem uma parcela pequena também ainda na Austrália, mas não sei precisar quanto, mas é bem interessante saber que vocês, aí onde estão, mesmo fora do Brasil, estão me ouvindo, me acompanhando, e eu quero deixar um agradecimento a todos vocês que nesse ano que passou, de 2019, que foi quando eu criei o meu podcast. Eu criei meu podcast, para ser bem exato, em fevereiro, no dia 16. Então, em breve aí tá fechando um ano de podcast aí, e bem bacana. Comecei assim mais por hobby, claro que continua sendo um hobby, mas ele tá tomando uma dimensão maior na minha rotina diária, nas coisas que eu tenho planejado, e acredito que está crescendo um pouco. Até por conta disso, inclusive, acabei indo no evento da Spotify lá em São Paulo, conhecendo outros podcasters, produtores e produtoras, né, agências de podcast. Foi uma coisa bem bacana. Então, foram algumas experiências novas que eu tive através do podcast. Fiz amizades através do podcast. Não vou citar nomes, porque seria injusto deixar alguém de fora, mas eu conheci muita gente bacana, e essas pessoas que me conheceram, com certeza sabem que eu estou falando delas. Tanto as que eu encontrei no evento Spotify, quanto por fora, que a gente vai conversando por internet, nos grupos de Telegram ou de WhatsApp. Vai passar uma moto agora, mas não reparem, tá? Como eu já disse, eu estou caminhando na rua. Então, foi um ano bacana, foi um ano diferente. Eu já tinha outros podcasts que eu trabalhava em conjunto com outras pessoas, mas eu decidi fazer um solo e foi uma experiência bem diferente, bem legal. E até acabei me empolgando e tenho investido mais nisso. Bom, falando em metas e promessas, né? Nossa, o pessoal tem um gosto peculiar para música. Então, eu acabei pensando em algumas coisas diferentes. Tá? Por exemplo, eu estou pensando em algumas formas de reformular os meus episódios, trazer alguns quadros novos. Eu quero falar mais um pouco eu quero usar mais os monólogos que eu fazia mais por início, que da metade para o fim do ano de 2019 eu passei fazendo bastante entrevista, que é uma coisa bacana, é uma coisa legal,
Mas eu não quero ser um podcast só de entrevista, né? Então eu quero trazer histórias, eu quero trazer convidados que contem histórias, eu quero contar histórias da minha vida, nos meus monólogos, que eu acho que é uma coisa interessante se dividir, se compartilhar com você que está me escutando aí. Uma vez eu fiz uma enquete no Instagram e eu não quero que o pessoal pense que eu ignorei o pessoal, né? Mas é uma coisa que eu estava aguardando para mais tarde. Que eu perguntei se o pessoal gostava mais de entrevista, se gostava mais de bate-papo ou quando eu contava mais histórias, se fossem histórias mais para se refletir, pensar na vida, coisas assim mais, vamos dizer assim, mais sérias, né? E outras mais bem-humoradas, engraçadas, divertidas. E o pessoal votou para que eu contasse histórias mais engraçadas da minha vida. Então essa é uma coisa que eu estou deixando para esse ano agora de 2020. Esse ano de 2020 eu quero trazer um astral um pouco diferente, né? Eu quero alavancar um pouco o astral desse podcast. Não que seja uma coisa triste, mas eu comecei com o intuito de fazer uma coisa mais reflexiva, mais introspectiva. E só que as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que o Felipe é um cara que sempre está brincando, fazendo piada, trocadilho com tudo que é possível, sabe? E eu sou um cara assim, eu sou um cara que brinco bastante, que eu tento sempre equilibrar o ambiente, fazer todo mundo se dar bem, ó, lá vem outra moto. E tentar deixar o ambiente mais leve possível, né? Eu prezo muito a companhia das pessoas, eu gosto de estar rodeado de amigos, de familiares que prezam a minha companhia. E acredito que o mais importante é, antes de estar no lugar perfeito, é ter as companhias perfeitas. E eu sempre sou um cara bem humorado, que eu brinco, me divirto. Às vezes o pessoal diz que é difícil falar sério comigo, mas eu sou um cara que eu tenho polos bem distintos, curiosamente. Eu sou um cara que eu sou ao mesmo tempo muito introspectivo, eu também sou um cara muito extrovertido. E às vezes as pessoas se surpreendem comigo, tanto para um polo quanto o outro. Ah, mas eu não sabia que tu era um cara tão pensativo, ou que tu escrevia poemas, ou que tu fosse uma pessoa tão sensível para pensar nesse tipo de saudosismo, nessa homenagem para tal pessoa. Ah, eu não sabia que tu era assim brincalhão e tal, achei que tu era um cara mais sério. Que é uma coisa interessante, né? Eu acho que a gente não pode ser alguém monótono para as pessoas, acho que isso é bem legal. Eu gosto disso. Eu gosto de surpreender as pessoas, na verdade. E então é mais ou menos isso. Eu quero trazer algumas coisas mais divertidas, mais engraçadas para esse podcast. Né? Enfim, eu quero elevar, né, o alto astral, acho, desse podcast. Alguns episódios, claro, eu vou continuar fazendo, vem cá. Eu vou continuar fazendo as minhas reflexões, minhas introspecções, entrevistas, mas eu também quero saber mais convidados para bater um papo, para falar alguma história engraçada, dar risada, ou então até falar sozinho, porque afinal de contas eu não estou sozinho, né? Vocês estão me ouvindo. E é isso, pessoal. Eu acho que são as minhas metas, pelo menos quanto ao podcast. As pessoais, prefiro não compartilhar com vocês, porque são pessoais, já estou dizendo o nome. Mas aquela coisa de sempre, né, que a gente quer: saúde, paz, trabalho, evoluir na carreira, né, tá sempre bem com a família, o padrão, né, o básico que todo mundo quer. Também desejo. E para vocês também, quero que vocês também tenham tido, né, porque essa altura do campeonato, obviamente vocês já passaram o Réveillon, espero que tenha sido tudo bem, que tenha sido mais divertido e carinhoso possível junto com os familiares de vocês. Espero que seja um ano bom para todos nós, em todos os âmbitos da vida da gente. Espero que a gente estreite antigos laços de amizade ou familiares que se afastaram com o tempo. E que a gente tente manter esse clima, essa atmosfera que a gente tem somente quando chega a época de Natal e Ano Novo, que é ficar mais sensível, pensar em se reconciliar com alguém, pensar em dar uma reviravolta na vida e melhorar, ou ajudar alguém que está precisando, sabe? E umas coisas assim que eu acho que é importante dizer também, é que às vezes mesmo que a gente acha que tem razão de alguma desavença que ficou para trás, às vezes a gente tem que pensar que
a pessoa é muito maior, a amizade que a gente tem por aquela pessoa é muito maior do que o motivo da briga. E valorizar essa pessoa. Então, às vezes a gente tem que ir obrigado a estender a mão primeiro, dar o primeiro passo, deixar o orgulho de lado, mesmo que a gente pense, né? Não quer dizer que a gente tenha, mas mesmo que a gente pense que tenha razão e que o outro deveria dar o primeiro passo. E eu sei de histórias de relações que nunca mais retomaram justamente por esse motivo. É claro que a gente não vai se abaixar demais a ponto de deixar as pessoas passarem por cima da gente só para estar na companhia daquela pessoa. A gente precisa ter, obviamente, como é que eu vou dizer, um retorno, né, do esforço que a gente faz. Se só a gente abrir mão, estender a mão e deixar alguma rusga para trás, a gente tem que esperar que a outra parte faça o mesmo, pelo menos. Porque senão fica também não dá certo. Ninguém tem o famoso sangue de barata. Mas é isso que eu espero. Espero que relações antigas sejam retomadas, relações atuais sejam estreitadas, que a gente tente ser o mais leve possível, porque a vida já é dura. Então, a gente tem que fazer com que isso seja essa viagem que é a vida, uma viagem mais tranquila possível, mais proveitosa. Mais sorrisos e menos menos é brabo. Mais sorrisos e menos e menos rusgas, desentendimentos e essas brigas por pouca coisa, por picuinha, por, mesquinharia, que não leva a lugar nenhum. Às vezes as pessoas brigam por um motivo tão pequeno e a briga fica uma coisa tão gigante, e quando vai se perceber, tudo começou por causa de algo que no final das contas não vale a pena nem um pouco. Então vamos focar no que realmente importa, no que realmente presta, o que não magoa o próximo, o que não humilha ninguém, né? E fazer o possível sempre para ajudar, para todo mundo estar bem. Acho que é isso que é o que importa. E falando de metas e ainda sem deixar fugir isso, metas e compromissos, ou compromissos e metas, depende da ordem que você escolher para sua vida, todo Réveillon. Acho que a gente tem que fazer isso. O ideal é um rito de passagem, né? O Réveillon não deixa de ser, e a gente está sempre fazendo planos, pensando no que vai mudar, que agora vai ser diferente, que agora vai ser melhor. Nem sempre é, mas a gente sempre busca, e quando é incrível. Mas eu acho que importante seria não fazer isso de forma deliberada e da boca para fora, mas até se organizar para fazer isso da melhor forma possível. E eu acho que criar metas sem colocar como vai chegar na meta é muito amplo, fica muito aberto e suscetível ao fracasso, que é o que normalmente acontece. Ano que vem eu vou ficar rico, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou engordar um pouco porque eu estou muito magro, ano que vem eu quero uma casa nova, quero um carro, quero viajar. Só que daí a pergunta que se faz: como? Como tu vai chegar lá? Se alguém me perguntar assim, quero ficar rico, eu dizer como? Assim, ganhando dinheiro. Beleza, qual a tua estratégia? O que tu vai fazer? Eu acho que a gente tem que colocar as metas da gente, as promessas que a gente faz em cima de metas, a gente tem que organizar. Que dias que eu posso fazer isso? Se eu não puder, eventualmente, quando que eu posso substituir isso? Por quanto tempo? Até que prazo eu tenho que estar com tal parte estabelecida para ir para tal fase estabelecida para eu poder partir para a próxima fase e a próxima fase e a próxima fase até chegar realmente no final da meta. Se eu falar que eu só quero, por exemplo, no meu caso, eu quero emagrecer esse ano. Como é que eu vou emagrecer? Continuando a comer fast food no final de semana por teleentrega? Continuando sem correr, sem fazer uma academia, sem fazer um exercício, sem mudar sem fazer uma reeducação alimentar? Aí é só dizer, né? Então acho que a gente tem que ter meta, sim. Tem que fazer uma promessa de meta? Acho meio exagerado, porque é como se a gente prometesse pra gente, é como se fosse uma garantia, né? A gente não precisa de garantia da gente mesmo. A gente não precisa também prometer para as pessoas ouvirem que a gente vai fazer tal coisa. A gente tem que ter meta e organização, uma estratégia, um cronograma talvez, e fazer a coisa acontecer. Aí eu acredito que as metas funcionem. Então faça isso. Eu vou fazer, já estou começando. Espero que dê certo. Mas não é só prometer, é se organizar. É ter prazos, horários, dias, maneiras de se fazer e formas de se fazer, substituindo um eventual erro, um eventual, um empecilho
diária da vida, sei lá, deu um problema com alguém de saúde, da família, teve um problema de conta para pagar, não vai conseguir pagar aquele curso que tu queria fazer esse ano, beleza, dá um tempo, segura ou economiza daqui e dali para antever, de repente, uma possível falta de grana. Eu guardei porque eu deixei de sair para as festas que eu ia, então eu tenho uma reserva, beleza. Então tudo passa por estratégia. Eu quero encerrar esse episódio com vocês lendo um texto bem curtinho, não se preocupem, tá? Mas é um dos textos mais perfeitos que falam sobre o Réveillon. Vou deixar vocês aqui com esse texto que eu já tinha gravado previamente e espero que vocês gostem. Bom, primeiro eu vou deixar aqui um recadinho para vocês e já peço de antemão desculpas pelo vento. Tenham paciência, mas espero que sejam bons ventos que nos tragam boas notícias e boas novidades para esse ano. Achei muito mais do que pertinente dividir esse incrível texto com vocês. Para mim, pelo menos, é uma das melhores traduções do que é a passagem de um ano para o outro. Embora o ano de 2019 já tenha acabado, o Réveillon já tenha passado, esse é um pensamento que a gente deveria tentar carregar o ano inteiro, se renovar o ano inteiro, fazer cada meia-noite ser um novo Réveillon, para a gente não desistir das nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos desejos, e manter o foco em cima, e não desistir, não parar, no máximo dar uma pausa, uma pequena recuada estratégica para poder seguir em frente melhor. A gente sabe, toda oportunidade perdida, todo infortúnio, às vezes, gera uma oportunidade de autorrenovação e, inclusive, encontrar um caminho melhor. Que talvez, se não fosse algum contratempo, a gente não teria enxergado. E, no final das contas, tudo vai dar certo. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer por esse primeiro ano que se passou. Em fevereiro agora, o podcast vai fazer aniversário de um ano. Passou bem rápido. E eu quero agradecer a todos vocês pela audiência durante o ano de 2019, pelo ano de 2020, que todos estão aí me ouvindo. Eu tenho conferido, as estatísticas têm sido muito boas, então eu quero agradecer vocês imensamente. Esse foi mais um episódio do Melhor Podcast Sobre Nada. Não esqueça, compartilhe com seus amigos, espalhe, curta, enfim, indique para quem gosta de conhecer novos podcasts, se ainda não conhece o meu. E não esqueça lá, se quiser deixar um recado, contar um pouco da sua história, trocar uma ideia, pelo Instagram, @o melhor podcast sobre nada, Twitter, @Felipe Machado, e a gente se vê no próximo episódio. Em breve a gente tem mais alguns, não sei precisar exatamente, a gente tem mais alguns episódios já prontos aí que vão subindo nas próximas semanas, e aí, aproveitando já agora para deixar esse recadinho, vai rolar um hiato para começar a segunda temporada. Então a gente invadiu esse pedacinho de 2020 para encerrar a primeira temporada. Essa segunda temporada vai começar um pouquinho mais tarde, mas vem novidades por aí, vem novos quadros, novas ideias, e eu espero que vocês gostem. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Texto de Roberto Pompeu de Toledo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação, e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar, que daqui para adiante vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, nesse novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas
mas nada seria o suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto rumo à sua felicidade.